Vai ter furacão aqui em Orlando? Dessa vez vai, gente. Para quem não me conhece, eu sou Tata Orlando, moro aqui em Orlando, na Flórida. E o vídeo de hoje é um vídeo não alegre, né? Mas que eu tenho que vir falar para vocês. Muitas pessoas com dúvidas, muitas pessoas falando besteira na internet. Então eu vim trazer para vocês o que está acontecendo. Vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho da vida aqui em Orlando e nos Estados Unidos. Muitas pessoas me perguntando lá no Instagram, então eu resolvi fazer esse vídeo bem explicativo para vocês entenderem qual a intensidade do furacão, quando que ele vai chegar, qual aplicativo que eu uso para acompanhar. Quero mostrar para vocês também como que é os desastres, né, de acordo com a categoria que ele tá. É o furacão Milton, ele já está hoje, né, nessa hora que eu tô gravando o vídeo, em categoria 5, que é a categoria mais forte. Daqui a pouco eu vou até colocar para vocês um vídeo para vocês verem a diferença de cada categoria. Quando se trata de furacões, os impactos podem ser diferentes entre eles, mas a velocidade do vento que a gente fala vai de acordo com a escala Saffir-Simpson, e os estragos causados em cada uma das categorias podem ser previsíveis. Com furacão de categoria 1, os estragos aqui não são tão ruins. Algumas telhas se soltam, você pode ver que as palmeiras se curvam, mas tudo continua praticamente intacto. Já na categoria 2, aqui você começa a sentir o furacão. Olha as janelas da casa, elas podem ser atingidas por destroços vindos de fora e começar a se quebrar. E numa categoria 2, suas árvores podem se curvar com a velocidade do vento ainda mais. E as laterais da casa podem começar a se soltar com o vento. Categoria 3, não é nada além do que más notícias. Aqui você vai ver a porta da frente da casa sendo jogada para dentro por conta da força do vento. Você vai ver o teto da casa indo pelos ares, indo para cima e para baixo, porque ele pode soltar nos pontos mais fracos. E muitas daquelas árvores começam a cair. Categoria 4. Os estragos são ainda maiores. Você tem a maior das árvores sendo arrancadas. A maior parte das telhas voam longe. Na categoria 5, a maior categoria de todas, não existe telhado que resista. Os buracos no teto são ainda maiores e as paredes da casa começam a cair porque elas não estão conectadas a nada mais. Você não vai ver mais árvores na sua vizinhança. Isso é uma catástrofe. Mas isso são apenas os problemas e os estragos causados pelo vento. Existem outros tantos impactos com os furacões e isso vai mudando de acordo com cada temporada. Mas vamos lá. Há pouco mais de uma semana nós já tivemos a notícia, né, a chegada de um furacão que, graças a Deus, não passou por Orlando, mas onde ele passou, ele veio trazendo muitos estragos. As cidades que ele atingiu, que foi o Helene, há um pouco mais de uma semana, nem se recuperou ainda, eles nem conseguiram limpar as ruas. E agora, né, nesse final de semana, a gente recebeu a notícia de que estava se formando o furacão Milton. E ele se formou com muita força e muito rápido. Eu falo que a minha ficha nem caiu ainda, porque assim, quando a gente consegue respirar aliviado sobre um que passou, aí já vem outro em seguida. Só que esse está sendo considerado um dos furacões mais fortes, que pode causar maior devastação, maiores desastres, então, dos últimos 100 anos. E ele vai passar por Orlando, ele vai entrar pela região de Tampa Bay, que fica mais ou menos 2 horas daqui de Orlando, Sarasota, Fort Myers, que são cidades próximas. E ele é um furacão que começou categoria 1, 2, rapidamente ontem ele se tornou furacão de categoria 5, ele ainda está com categoria 5, e quando ele entrar na costa, porque ele está no oceano, quando ele tocar o solo, né, pela região costeira, nessas regiões onde vai ser bem, vai receber o impacto dele mais forte. Depois eu vou colocar aqui o aplicativo para vocês verem que eu acompanho. Esse aplicativo é gratuito, vocês podem baixar também e acompanhar tudo em tempo real. É o Hurricane, né, que é furacão em inglês. E você pode ver a velocidade que ele está, que horas mais ou menos está previsto para ele chegar, a categoria que ele vai tocar o solo. Então, exatamente agora, ele está em categoria 5. Quando ele estiver chegando, que ele for entrar na terra, né? Porque ele vem em formato de vento e chuva. Ele não é aquele cone que vem girando, não é um tornado, ele é um furacão. Então ele vem com ventos muito fortes e com muita água, trazendo a água toda do oceano.
Então, quando ele chegar, tocar o solo, ele está previsto tocar com categoria 3, ele dá uma diminuída. Só que ele vai cortar uma parte pequena da Flórida e ele vai passar toda essa parte como furacão mesmo. Ele vai diminuir a categoria, provavelmente ele sai como categoria 2 ou categoria 1, né, depois que ele já tiver atravessado todas essas cidades. Porque o que geralmente acontece? Geralmente quando um furacão entra, ele diminui, ele deixa de ser um furacão e ele vira uma tempestade. Então ele fica mais leve, né? Não casa, ele perde a força, mas como ele vai cruzar uma parte da Flórida, que eu vou mostrar para vocês aí, ele não vai perder tanta força, ele vai entrar e vai sair como um furacão. Então, por isso que eles estão considerando que vai ser um dos furacões mais fortes dos últimos tempos. Nessas cidades que eu falei para você que ele vai entrar, já foi emitido alerta para as pessoas deixarem suas casas, porque o risco de danos é muito grande. Então, muitas pessoas já deixaram suas casas, principalmente na área de Tampa. Teve bastante trânsito, o governador da cidade cancelou os pedágios, já estava faltando gasolina, muita coisa acontecendo. Geralmente as pessoas antes começam a se preparar, já correm para os mercados, aí já começa a faltar as coisas, as pessoas entram em desespero, né? Vai estocar alimento não perecível, água, geralmente aqui é muito comum faltar água, papel higiênico, papel toalha. Os mercados começam a ficar vazios, as pessoas começam a falar muitas coisas, as pessoas começam a ficar desesperadas, mas assim, não adianta ficar desesperada, a única coisa que a gente tem que fazer é se preparar, né, tocar essas coisas mesmo. Por quê? Porque assim, como ele está sendo considerado um furacão que vai entrar com uma intensidade muito grande, provavelmente vai ter ventos que vai cair árvores, vai arrancar pedaços de coisas, e isso vai interromper energia elétrica em vários lugares. Em 2022, o furacão Ian, né, que eu acho que foi o mais pesado que eu peguei aqui, ele veio com muita chuva, muita água e o vento não foi tanto, mas teve muitos locais que, como que fala, que alagaram. Então, assim, um dos meus maiores medos, estava falando sobre isso lá no Instagram, é essa parte de alagamento. Onde eu moro aqui é um lugar que não é comum alagar, né? O meu vizinho da frente, ele mora aqui há 25 anos e ele sempre pagou seguro para a casa dele contra desastres naturais e nunca teve problema com isso. Aí nos últimos 2 anos ele cancelou e a nossa rua encheu de água. Aí a gente perdeu os nossos 2 carros, quem me acompanha desde 2022 sabe, perdemos a nossa van e a nossa caminhonete, porque encheu a nossa rua de água, né? Para quem conhece a minha casa sabe que aqui atrás tem um lago e esses lagos eles transbordaram e a rua virou uma piscina. Aí graças a Deus faltou pouco para entrar em casa, mas não entrou. Mas os nossos carros eles ficaram na água e de muitos vizinhos também. Esse meu vizinho da frente, a parte da rua da casa dele é mais baixa, entrou água dentro da casa dele, ele perdeu o carpete, alguns móveis. Então, assim, esse é o nosso medo, sabe? Fora toda a parte de destruição tem essa parte de alagamento. Mas uma coisa que eu tô muito feliz é que, graças a Deus, hoje não está chovendo. Hoje não choveu o dia inteiro, então, assim, isso evita que os lagos já fiquem cheios, né? Porque no furacão de 2022 no Ian, choveu 2 dias sem parar antes, então os lagos já foram transbordando, então assim, por isso que eu acredito que teve essa parte de inundação. Mas como é um fenômeno da natureza, a gente nunca sabe o que a gente pode esperar, né? Tem muita gente que se preocupa com as ventanias, tem muitas pessoas que se preocupam com a falta de energia, outras com alagamento, então assim, a gente não sabe o que esperar. Por isso que eu falo, assim, a gente fazer toda a preparação, né? Encher as banheiras com água, se tiver baldes grandes, encher também. Por quê? Porque aqui, diferente do Brasil, não tem, quando acaba a luz, quando acaba a água, não tem uma caixa d'água reserva. Então, acabou por algum motivo. Eles, né, acabou a água, você vai ficar sem água. E pode até eles resolver, dependendo de como que for, a gente fica esse tempo todo sem água, então não vai ter água nem para tomar banho, nem para jogar no vaso, essas coisas. Então tem que encher as banheiras e deixar tudo cheio o máximo que você conseguir. Eu vou encher amanhã tudo e também aproveitar e encher a minha máquina de água, deixar cheio, porque quanto mais a gente conseguir, né, fazer melhor. Guardar gelo, né, porque assim tem a probabilidade de ficar sem energia elétrica é muito grande, então se você puder colocar garrafinhas, saquinhos com água e colocar para gelar, porque dependendo a gente pode ficar 1, 2, no furacão de 2022 no Ian, teve pessoas que ficaram até uma semana aqui em Orlando sem energia elétrica, então que a gente conseguir
preparar, né, para tentar minimizar nesse tempo, a gente tem que fazer. E o que mais? Guardar toda a documentação, todos os documentos, papéis importantes em lugares altos ou em sacos, né, para se por acaso acontecer alguma coisa, estar protegido. Deixar uma malinha, né, de roupa para vocês, para as crianças, é isso que eu vou fazer. Se por acaso a gente tiver que deixar a casa, já tá tudo preparado, porque na hora do desespero, né, a gente não consegue pensar em nada, procurar nada, então deixar uma malinha de roupa separado, com remédios, com as roupas, né, se tem pessoas em casa que usa remédio, também ter um estoque desse remédio e tá num lugar fácil, de fácil acesso. E o que mais que eu posso falar? Ter lanternas, ter pilhas, né, para se virar nesses dias que a gente pode ficar sem energia elétrica. É muito bom, né, muito difícil você deixar para a última hora de você encontrar, mas ter fogãozinho a gás, sabe, de fácil acesso, para não, se tiver que cozinhar também, poder ter alguma opção de fazer alguma refeição, né? Fora os enlatados que a gente geralmente tem que deixar pronto. E é isso, aqui em casa nós temos uma churrasqueira, vamos usar a churrasqueira se for preciso. E o que eu posso falar mais, gente? Muito importante vocês fecharem as portas das garagens. As portas das garagens, ela tem uma trava, né? A maioria delas tem uma trava que você trava nas laterais, ou se não tem um cabo de aço que você coloca para evitar, né? Quando o vento vir, ele geralmente levanta essas portas, então deixe travado. Tem pessoas que vão colocar madeira na frente das janelas, mas nem toda casa é preparada para isso. Então, você tem que ver se a sua é preparada ou não. Se for, você tiver a opção e achar que deve colocar, é uma boa opção também. Tem muitos lugares doando sacos de areia, né, dando areia. Então, para você, se de repente você achar que na parte da sua casa vai ter um possível alagamento, você fazer barreiras com sacos de areia, com lona. O governo está disponibilizando em vários locais. Outra coisa também, nem todo mundo consegue deixar o seu carro na garagem. Eu vou deixar uma lista aqui para vocês de locais, né, que você pode deixar o seu carro gratuito, né, e você pode retirar, né, eles dão uma data para você retirar. Então, se de repente você tem 2 carros, quer guardar um, você não tem um local coberto para deixar o seu carro, você pode levar para esses lugares. Tem abrigos também, principalmente para pessoas em condições especiais, né? Tem muitas pessoas que moram em trailers, esses motorhomes, né? Essas casas móveis, que são mais leves, facilmente podem ser levadas pelo vento, então elas podem ir para esses abrigos que nós chamamos aqui de shelters, né? Eu vou deixar uma lista para vocês também, para vocês se informarem. E é isso, gente. Fazer essas preparações, entregar nas mãos de Deus e esperar, né? Hoje o dia foi tranquilo, eu achei que ia amanhecer chovendo por aqui, mas não teve chuva. E isso é muito bom, eu fico mais em paz com isso, né? Porque aí é sinal que os lagos não já estão enchendo antes dele chegar aqui. E o dia foi normal hoje, terça-feira, né? Todo mundo trabalhou, teve aula normal. Aí a partir de quarta-feira ele tá previsto chegar na madrugada de quarta e quinta. Aí amanhã todas as escolas já falaram que vão fechar na quarta e na quinta-feira. Agora à noite eu recebi mensagem da escola da Isabela falando que na sexta ela também vai estar fechada e não sabe se vai voltar na segunda ou se na terça. E isso já me preocupou de verdade, porque as escolas eles são bem coerentes, sabe? Passou o furacão, se não destruiu a escola, eles já voltam a estudar. Então, se eles já estão se programando para 3 dias depois, isso já é um alerta para, assim, já balançou o coração da mãe aqui, né? O aeroporto vai fechar amanhã, todos os aeroportos daqui da região de Orlando até Miami. Parques da Disney e da Universal também vão fechar amanhã a partir da 1h da tarde. Alguns mercados vão funcionar até 1h da tarde. E é isso. Aí amanhã eles pedem para depois desse horário você ficar na sua casa, evitar de sair. Outra coisa, encham os tanques de combustível. Se precisar sair, se precisar fazer qualquer coisa, vai estar cheio. Se puder estocar também, né? Sempre ter um galão a mais para você usar, se você tiver que deixar de repente a sua casa, tiver que viajar. E nos postos hoje, alguns já estavam faltando combustível. Aqui perto de casa, o Júnior foi abastecer ontem, graças a Deus. Aí tava tranquilo, hoje já estava faltando. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Mas eu queria falar que, assim, não adianta a gente ficar nervoso. Assim, né, é difícil falar, mas, assim, eu moro aqui em Orlando, vai fazer 4 anos. Nos 3 primeiros eu fiquei muito nervosa, principalmente no de 2022, que foi onde a gente perdeu os nossos carros.
eu tive medo da água entrar aqui em casa, mas nesse eu coloquei assim, que a gente precisa ir vivendo cada dia, né? E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Nós estamos no finalzinho dessa temporada de furacão, que começa em junho, dia 1º de junho, vai até o dia 30 de novembro, essa temporada de furacão, mas os meses mais propícios a ter o pico dos furacões é agora, setembro e outubro. Então, pedir para Deus para esse tempo passar logo, né? E aguardar, né? É uma coisa que, assim, as pessoas estão me perguntando, como que você está se sentindo? Eu tô muito, como que eu posso falar? Eu tô muito apreensiva, mas acreditando que vai passar, que logo, logo vai passar e eu vou poder dar a notícia para vocês que foi tudo bem, graças a Deus. Só peço oração, né, para todos que moram aqui na Flórida, que estão esperando a chegada dele, principalmente na região costeira, que é onde ele vai entrar, que eu sei que essas pessoas vão ser muito atingidas, a maioria já deixaram suas casas e elas não sabem quando elas voltarem, como que vai estar. Então é isso, que Deus abençoe todos nós, proteja a gente e amanhã eu vou mostrar mais coisas para vocês, tá bom? Antes dele chegar e depois que ele chegar também, aí a gente volta a conversar aqui. Eu espero que vocês, né, tenham gostado de saber um pouquinho mais, que vocês não fiquem preocupados e vai acompanhando também lá no meu Instagram, que é Tata Orlando, que lá eu vou falando para vocês também nos meus stories de tudo que tá acontecendo aqui. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.